Os cumprimento com a paz do Senhor. Amém. Carta de São Paulo aos Romanos, seu capítulo de número 12. Aos Romanos, capítulo 12, diz assim o texto: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que vos apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável. Diga bem forte: vivo, santo e agradável a Deus. Diga mais forte: vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, todavia transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Se você veio aqui essa noite e quer participar da vontade boa, agradável e perfeita de Deus, deixe Ele te transformar. Tome seu respectivo assento em nome de Jesus. Aldersgate é uma rua antiga ali em Londres, e nessa rua estava um missionário. Esse missionário, ele estava um tanto que desanimado, e nessa rua de Londres ele sentou para ouvir uma mensagem. No diário deste missionário, um dia ele foi evangelizar a América, e ele falou no seu coração: estou ganhando os índios a Deus, mas quem ganhará a minha alma? Este missionário estava levando o evangelho a uma tribo indígena. E esse missionário escreve no seu diário: estou indo para a conversão de índios, mas quem irá me fazer converter? E nessa rua de Londres, esse missionário está sentado, e de repente alguém começa a ministrar o prefácio de Romanos, escrito por Martinho Lutero. E John Wesley, ele diz que naquele dia ele sentiu algo que ele nunca havia sentido. Sensível ao toque da graça, ele sentiu os seus pecados sendo perdoados. Lendo somente o prefácio, ouvindo o prefácio de Lutero aos Romanos. Lutero, o mesmo monge alemão agostiniano, que um dia estava em Wittenberg, na Alemanha, e ele carregando as suas culpas e um conflito contra o seu próprio pecado e não sabendo como vencê-lo, ele abriu aos Romanos e se deparou com Romanos 1,17: o justo viverá pela fé. As ruas da Inglaterra, com John Wesley, recebeu um avivamento que varreu toda a Inglaterra. Através de Lutero, somos milhares e milhares e milhares que fomos impactados pela mensagem de Paulo aos Romanos, que o justo viverá pela fé. Mas foi Abacuque, dentro de um dilema, em uma visão dos caldeus invadindo Jerusalém, que ele percebeu que ainda que a figueira não floresça e não haja frutos da vide, e o produto da oliveira minta e não haja mantimento no campo, e nem vaca nos currais, todavia quem vive pela fé aprende a adorar mesmo sem ver a vitória. A carta do apóstolo Paulo aos Romanos, que impactou vidas, que esta mesma carta de Paulo aos Romanos essa noite venha nos encontrar sensíveis e, quem sabe, levantar jovens, homens e mulheres, e através destes pregadores do evangelho, através destes missionários, que podem incendiar essa geração. Quando Paulo escreve aos Romanos, Paulo está em Corinto. Corinto fora fundada na segunda viagem missionária de Paulo, quando mesmo saiu de Atenas e chegar em Corinto e ficara por 1 ano e 6 meses ensinando depois de fundar esta igreja. Em algum momento que Paulo está em Corinto, ele escreve uma carta à igreja em Roma, e do capítulo 1 ao capítulo de número 3, Paulo vai tratar sobre a universalidade do pecado. Paulo, ele coloca gentios e judeus em sua frente, e Paulo nivelou judeus e gentios, dizendo: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O que Paulo está dizendo aos romanos é: todos carecem da justiça de Deus.
Não há grego e não há judeu que não necessite da justiça, porque todos pecaram. Na verdade, a mensagem de Paulo para nós essa noite é: ninguém nasceu em berço evangélico, ninguém nasceu salvo. Todos nós estávamos destituídos da glória de Deus e necessitamos da justiça e do poder do evangelho. Este mesmo evangelho que impactou Paulo, circuncidado ao 8º dia, segundo a lei, fariseu, segundo a justiça, irrepreensível. O mesmo que estudou aos pés de Gamaliel, da linhagem de Hilel. O mesmo fariseu que guardava os mandamentos da lei de forma escrupulosa. O mesmo que encontrou a graça no caminho de Damasco, e a graça manifestada através da glória do dono da igreja. Paulo é lançado ao chão, porque a graça sabe nos colocar em nossos devidos lugares. E quando Paulo escreve à igreja de Roma, este mesmo Paulo que seria o doutor dos gentios, que iria padecer pelo nome de Cristo, pondera, o mesmo Paulo padeceu. Ele foi perseguido e quase morto em Damasco. Ele foi rejeitado em Jerusalém, ele foi apedrejado em Listra, ele foi açoitado em Filipos, ele foi expulso de Tessalônica, chamado de tagarela em Atenas, enfrentou falsos apóstolos em Corinto, enfrentou as falsas feras em Éfeso, preso em Jerusalém, vai a Cesareia, e em Roma Paulo continua carregando a convicção. E qual a convicção? Desde agora a coroa da justiça está guardada. Alguém deu aleluia? Está guardada e reservada pelo justo juiz, não a mim, mas também a todos aqueles que amam a sua vinda. E este mesmo Paulo é como se desse um grito em Roma dizendo: este evangelho, dele eu não me envergonho, porque a cruz não é ortopédica, é essa cruz que me modela. Porque evangelho não te aceita como você é, evangelho te aceita como você está. E é desse evangelho que transforma homens, é desse evangelho que transforma caráter, é desta cruz que não é ortopédica, é desse evangelho que eu não me envergonho. E acredito que Paulo não está sozinho nessa. Todos aqueles sensíveis à mensagem da cruz, sensíveis à graça de Deus, que não se envergonham do evangelho, pode adorar a Ele essa noite.